Elenco de Quem Ama Cuida vai mudar. Conheça quem chega na segunda fase. A segunda fase de Quem Ama Cuida promete uma virada completa na trama, marcada pela chegada de novos personagens que vão movimentar a história. Enquanto novas narrativas ganham fôlego, o foco principal continua sendo a vingança de Adriana, interpretada por Letícia Collin. Ao deixar a cadeia, a protagonista estará disposta a tudo para ajustar as contas com aqueles que arruinaram sua vida. O retorno de Heitor, que reaparece vivo, promete agitar os próximos capítulos. Ele não só disputará uma herança, como também formará um triângulo amoroso intenso com Adriana e Pedro. Paralelamente, Nancy e Liris ganham mais destaque como aliadas fundamentais da mocinha, levando os conflitos para além das grades. Já Patrick, César e Bia chegam para injetar ambição, ciúme e obsessão em novos núcleos, enquanto Yuri e Mirtes reforçam a trama, dando ainda mais peso aos planos de Pilar e aos dramas familiares. O período de Adriana na prisão também reserva desdobramentos cruciais. Ao conquistar a liberdade, ela enfrentará um desafio emocional delicado: reconquistar a confiança do filho, Camilo, vivido por Antônio Caramelo, que cresceu carregando ressentimento pela ausência da mãe. Liris, papel de Prielena, continuará sendo o braço direito da protagonista, mantendo esse vínculo inabalável mesmo após a saída do cárcere. A novela ainda mergulha fundo em um universo de luxo e aparências. Rafael, sócio de um novo personagem, tentará manter sua vida sob controle, mas se verá envolvido em uma rede de obsessão ao se deixar levar pelos encantos da filha de Pilar, interpretada por Isabel Teixeira. Além disso, um novo segurança será contratado e rapidamente se tornará o braço direito da antagonista. O que começa como uma relação estritamente profissional promete evoluir para algo muito mais complexo. O enredo também abordará a figura responsável por cuidar de Camilo durante a ausência de Nancy, personagem que terá um papel decisivo na adaptação do menino ao retorno da mãe. Escrita por Valcir Carrasco e Cláudia Souto, com direção artística de Amora Maltner, Quem Ama Cuida é ambientada na cidade de São Paulo. Para não perder nenhuma novidade, inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e acompanhe os vídeos com revelações exclusivas sobre os próximos acontecimentos da novela e de toda a nossa dramaturgia. Agora que a gente já entende o movimento desse tabuleiro, eu preciso parar para analisar o que essa segunda fase de Quem Ama Cuida representa, porque, convenhamos, estamos falando de uma engrenagem muito bem oleada. Quando a gente olha para Letícia Collin, que dá vida à nossa protagonista Adriana, a gente não está falando de uma atriz qualquer, mas de alguém que literalmente cresceu diante dos nossos olhos. A Letícia é uma cria da televisão brasileira, nascida em Santo André, aqui em São Paulo, e que começou sua trajetória ainda criança, lá em meados dos anos 2000, com aquele carisma que já denunciava que ela não seria apenas mais uma no elenco. Ela passou por diversas fases, desde o público infanto-juvenil até chegar em papéis de uma densidade dramática impressionante, como a inesquecível Rosa de Segundo Sol, onde ela mostrou que tem um alcance emocional que poucas atrizes da sua geração conseguiram atingir. O que eu acho fascinante na trajetória da Letícia é essa capacidade de se reinventar. Ela nunca cai na armadilha de repetir o mesmo tipo de personagem. Se você notar o histórico dela, desde os trabalhos na Record até a consagração na Globo, sempre houve uma busca por algo que fugisse do lugar comum. Agora, vê-la encarnar essa Adriana, uma mulher movida por uma vingança fria, mas com um rasgo de humanidade ferida pela ausência do filho, é um prato cheio para quem gosta de dramaturgia com camadas. E por falar em camadas, não dá para ignorar a presença de Isabel Teixeira, que entra nessa fase para elevar o nível do jogo. A Isabel, para mim, é uma das maiores atrizes que a gente tem em atividade hoje. Ela demorou um tempo considerável para receber o reconhecimento massivo do grande público, apesar de ser uma gigante no teatro paulistano e de ter feito trabalhos brilhantes no cinema e na TV por décadas. A explosão que ela teve com a Maria Bruaca em Pantanal foi, na verdade, a revelação de um talento que já estava ali, pronto, esperando apenas o texto certo. Quando a gente vê uma atriz com a bagagem intelectual e a sensibilidade cênica da Isabel contracenando com núcleos que flertam com o luxo e a obsessão, a gente percebe que o Valcir Carrasco e a Cláudia Souto estão querendo algo mais do que uma simples história de mocinha e vilão. Eles estão querendo explorar o que a obsessão faz com o ser humano. E essa é a grande correlação que eu faço aqui. O passado da nossa teledramaturgia sempre teve esse componente de luta de classes e vingança, mas a forma como isso está sendo construído agora, com personagens que possuem motivações muito mais cinzentas, mostra um amadurecimento do próprio gênero. Eu particularmente acho que a escolha do Antônio Caramelo para viver o Camilo é um acerto,
porque é a dinâmica de mãe e filho, especialmente quando existe um trauma de separação forçada pelo cárcere, é o que realmente prende o espectador na frente da TV. A gente se conecta com a dor. Não é sobre o luxo, não é sobre a mansão ou os vestidos de grife, é sobre aquele olhar do garoto que não sabe se deve abraçar ou rejeitar a mãe. Isso é humano, é real e é o que faz a gente perdoar os excessos que às vezes, um autor como Valcir Carrasco imprime em suas tramas. E por falar em Valcir, a parceria dele com a Cláudia Souto é um exercício interessante de equilíbrio. O Valcir tem aquela marca registrada de viradas rápidas, de acontecimentos que explodem na tela, enquanto a Cláudia traz uma estrutura mais organizada, com ganchos que funcionam como um relógio suíço. É impossível não notar também a importância da Amora Maltner na direção artística. A Amora tem um olhar que eu considero quase cinematográfico. Ela não filma apenas a cena, ela filma a atmosfera. E em uma novela que se passa em São Paulo, uma cidade que é por si só uma personagem, esse peso visual faz toda a diferença. Lembro-me de como ela conduziu a Avenida Brasil, trazendo aquele ritmo frenético, e é visível que ela está aplicando uma energia similar aqui, dando a essa segunda fase de Quem Ama Cuida um tom de urgência. O fato de personagens como a Liris, vivida pela Pri Helena, ganharem mais destaque, mostra que a produção está atenta ao que o público quer ver: lealdade. Em um mundo onde todo mundo está traindo todo mundo por causa de herança ou poder, o vínculo inabalável entre a protagonista e sua aliada é um ponto de respiro. Mas eu queria trazer um ponto de reflexão aqui, meu caro espectador. Você já parou para pensar por que a gente se sente tão atraído por essas histórias de vingança? Na minha visão, a televisão brasileira é um espelho das nossas frustrações. Quando a Adriana volta da cadeia querendo ajustar as contas, ela está, de certa forma, cumprindo um desejo que a gente, na vida real, raramente consegue realizar. A gente engole sapo, a gente aceita injustiças, e ver a personagem ali, decidida a derrubar quem a colocou para baixo, é catártico. É um entretenimento que funciona como uma válvula de escape. E tem a questão do Heitor, que volta dos mortos. Esse é um clichê clássico, mas que, se bem executado, funciona como poucos. A gente gosta da surpresa, a gente gosta de ser enganado pelo roteiro. Sobre os novos personagens como segurança que entra para a vida da antagonista, isso me cheira a um arco de redenção ou de queda profunda. Geralmente, esses personagens que começam na sombra acabam sendo os gatilhos para as maiores revelações. Eu estou curioso para ver como a Isabel Teixeira vai conduzir essa obsessão. Se ela seguir a linha de atuação que a gente conhece, ela não vai fazer uma vilã caricata, ela vai fazer uma vilã que a gente entende a lógica, o que é muito mais assustador. É aquele tipo de antagonista que você sabe que está errada, mas que em algum momento, você quase se pega concordando com a motivação dela. Esse é o segredo do sucesso da dramaturgia atual: vilões que têm razões e mocinhos que têm falhas. Por fim, eu queria comentar sobre a ambientação em São Paulo. A cidade é fria, é grande, é solitária. A fotografia da novela tem capturado muito bem esse contraste entre o brilho das festas e o concreto cinza da capital. Quando você coloca personagens vivendo dramas tão intensos dentro dessa selva de pedra, a história ganha um peso extra. Eu, particularmente, acho que a gente está vivendo um momento muito fértil na nossa teledramaturgia, onde o texto está conseguindo equilibrar a necessidade de audiência com a qualidade artística. E essa segunda fase, com essas trocas de elenco e essas novas tramas que estão se abrindo, parece ser o ponto de virada definitivo. Quem Ama Cuida não quer ser apenas uma novela de passagem, ela quer deixar uma marca sobre a complexidade das relações humanas. A pergunta que fica é: até onde a Adriana vai conseguir manter a sua sanidade enquanto tenta se reaproximar do filho e, ao mesmo tempo, gerir essa vingança que consome o seu tempo? Eu, sinceramente, não perderia um capítulo, porque se tem uma coisa que a gente aprendeu com a Letícia Collen e com esse elenco é que quando a gente acha que já entendeu tudo, o roteiro vai lá e dá uma rasteira em todo mundo. É isso que a gente espera da boa TV, não é mesmo? Algo que nos tire do conforto e nos faça questionar: o que eu faria se estivesse no lugar dela? É esse o debate que eu quero deixar com vocês. Fiquem ligados porque o que vem pela frente promete ser um divisor de águas na nossa grade. Olha aí você, eu não sei se você já veio no meu canal alguma vez, mas aproveita a oportunidade para se inscrever. Eu preciso muito, muito de sua inscrição. Não é fácil ficar vindo toda hora, colocar uma notícia e ver se tem notícia nova. Recebe uma notificação, deixa eu correr ali para gravar uma notícia pro meu povo. Como é que você pode agradecer? Cara, um clique e eu vou ficar feliz. Uma inscrição, você se inscreve e eu fiquei feliz.
Se você comenta, então, meu Deus do céu, vem aqui, deixa um coraçãozinho pra você, entendeu? Eu fico muito feliz cada vez que sobe um inscrito novo. Eu fico atualizando toda hora aqui pra ver. E postando notícia pra você. E tem mais notícia. E daqui a pouco tem notícia. Amanhã tem notícia, depois de amanhã. E informação é tudo. Melhor do que esses sites que falam um monte de besteira, ensino que não presta ou coisa fútil. Informação. Você vai ficar informado. Quer coisa melhor?